As paz. Aleluia. Bom, é que é o seguinte. Vou explicar. Quando eu vou pregar, eu já chego lá embaixo e falo, bispo, vou pregar 1h30. Porque senão, quando ele não prega, irmão, ele não vai pregar hoje, ele pega o microfone, ele não consegue. Pelo menos meia horinha ele não consegue, então já tem que avisar antes. Vai ser rápido, mas é que eu tenho que dar aquela... Entende? Senão... Mas eu entendo ele. A gente está vivendo um tempo interessante. Eu disse isso ontem para os jovens, eu não diria que é um tempo que é fácil de ministrar. Mas a gente tem percebido que os céus, ele está se derramando sobre nós. Então, da mesma medida que é fácil ministrar, também se torna difícil, porque nós entendemos a responsabilidade que é ministrar nos dias. Não que em outro tempo não fosse, mas quando nós estamos em um tempo de transição, nós procuramos ser pontual. A gente precisa ser certeiro, porque a gente entende que a gente está passando por um período de transição, de mentalidade, de visão. E algumas coisas que não faziam tanto sentido, que não estava tão claro, e agora começou a ser ampliado diante dos nossos olhos, então a gente procura ser muito pontual. E isso cai um senso de responsabilidade ainda maior. Mas eu vou voltar a falar para você, os céus estão abertos sobre nós. Nós estamos vivendo dias que... Você passa perto da Bíblia, parece que ela já pula assim diante. Ou não, pastor? Você olha para a Bíblia e Deus já fala com você. Então são dias especiais. Amém? Eu queria ministrar uma mensagem. Queria muito que a gente estivesse numa sala de aula. Para a gente gastar mais tempo com isso. Mas vamos aqui mesmo. Amém? Coloca o tema para a gente, Fê, por favor. Se tornando o sal da terra e a luz do mundo. Bom, tem um dos textos que eu acredito que seja mais negligenciado por nós, é esse texto. Porque assim como João 3,16, a gente acha que a gente já esgotou tudo aquilo que foi dito. Então a gente leu esse texto, entendeu, de certa forma entendemos, e a gente não fala mais sobre isso porque parece que é isso, a gente já teve a revelação desse texto. E de certa forma a gente abriu mão. Só que eu quero ler um texto com você. Abre a sua Bíblia aí em Mateus 5,13. Tem até a água do homem aqui. Texto conhecido. Amém? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós, pois, sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá a luz para todos os que estão na casa. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que Jesus está dando uma mensagem direta ao homem. E quando Jesus está dando uma mensagem direta, sem parábolas, sem desenhos, a gente precisa dar uma atenção especial, porque ele está dizendo, ó, vocês são isso. E a nossa responsabilidade é entender exatamente aquilo que Jesus disse que nós somos, para que a gente possa corresponder àquilo que Ele espera que a gente seja. E eu acho que é interessante, a primeira coisa que nós precisamos pontuar quando nós lemos esse texto é que Jesus diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Não é a mesma palavra. Perceba que quando ele está falando sobre sal, ele fala sobre terra. Quando ele está falando sobre luz, ele fala sobre o mundo. Porque ele não está falando sobre a mesma coisa. Eu não quero me atentar e me aprofundar no significado das palavras para que a gente ganhe tempo. Mas se a gente for olhar a palavra terra aqui, a gente vai perceber que ela é uma palavra literal. Ele está falando sobre o planeta Terra, onde nós habitamos. Quando ele vai falar a respeito do mundo, ele já não está falando de forma literal. Ele está falando a respeito de sistema, a respeito de algo maior, de algo que dirige esta terra. Ele não está falando de algo natural apenas. Mas vamos começar por partes, porque a primeira coisa que Jesus disse é, vocês são o sal da terra. E algo que provavelmente você aprendeu na escola. Eu não aprendi isso na escola, mas provavelmente você aprendeu isso na escola. Que o lugar que mais existe concentração de sal no planeta Terra são nos mares e nos oceanos. Não é segredo para ninguém.
Porque Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra, de forma literal. Literal não no sentido que nós somos o sal, mas no planeta Terra. Então nós precisamos olhar para a terra e entender o que isso significa. E quando nós vamos olhar, nós vamos perceber que a maior concentração, aliás, toda a concentração de sal está na terra, no mar, perdão. Só que algo que eu fui aprender depois de velho, isso que é o pior, é que a água do mar não foi criada salgada, pastor. Sabia disso? Você sabia? Quem sabia disso? Será que é só eu que não sabia disso? Oh, Jesus. Por incrível que pareça, e eu gosto demais de praia, irmão. Só não gosto mais do que o pastor Tom. Cadê o pastor Tom? Deve ter ido para a praia, cadê ele? Certeza que ele foi para lá. Lá. O homem vai para a praia, às vezes eu acho que é TBT, ele está na praia de novo. Pastor, aqui, Eu falei, deve ser TBT, mas é quarta-feira. Está na praia. Meu Deus, que inveja, Jesus. Eu vou chegar lá. E apesar de gostar muito de praia, eu não sabia que a água do mar não era salgada. Fui estudar, isso alguns anos atrás. Lembra que eu mandei esse texto para o senhor muito tempo atrás? E desde então eu nunca ministrei sobre isso, porque eu não me sentia autorizado a falar sobre essas coisas. Mas parece que Deus falou assim, é o tempo de você falar sobre essas coisas. Quando a gente vai estudar, a gente vai aprender um ciclo muito simples, que é o ciclo da água. É muito básico. Você vai perceber que as chuvas vêm, enchem os rios escorrem por entre as rochas. E nessa movimentação da água, ela extrai os sais minerais das rochas que desaguam no mar. E na hora que a água evapora, os sais permanecem, a água, e o ciclo é sempre o mesmo. Só que daí nós vamos entender algo muito simples. A origem do sal não é o mar, a origem do sal é a rocha. Para quem lê Bíblia já está pegando. Porque Jesus está olhando para nós e está dizendo, vocês são o sal da terra. E eu acho interessante porque nós falamos muito sobre sabor. A gente fala que o sal, eu gosto dessas coisas. Mas antes da gente falar sobre essas coisas, a gente precisa entender o que é o sal. Antes da gente falar do que ele causa nas pessoas, o que ele causa no alimento, o que ele causa no mundo, a gente precisa entender qual é a sua origem. Então Jesus está dizendo, a primeira coisa que vocês precisam entender é que vocês são o sal da terra. Vocês têm uma origem. Quando Jesus está falando a respeito de ser sal, algo que nós precisamos entender é que ele está falando sobre a nossa natureza. Ele não está falando simplesmente daquilo que nós iremos fazer, ele está falando daquilo que nós somos como pessoa. Ele está afirmando a nossa identidade. Jesus está dizendo, para ser sal, não basta ser crente. Para ser sal, não basta simplesmente ter um ministério. Para ser sal é necessário que tenha nascido da rocha. Para ser sal é necessário que você tenha uma origem. É necessário que você se pareça comigo. Deixa eu ler um texto com você. Abre sua Bíblia. Gênesis 1:26. A gente vai ler bastante Bíblia hoje. Aleluia. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Quando Deus vai criar o homem, nós já falamos sobre isso, o bispo fala muito sobre isso, mas eu preciso construir isso com você. Quando Deus vai criar o homem, Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa forma, ao nosso modelo. E deixa eu ler um texto com você, não precisa nem abrir. Hebreus 1:3 vai dizer assim, falando a respeito de Jesus, a qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Porque Deus nós entendemos, Deus é espírito, Deus não porta uma imagem, mas a Bíblia vai dizer que o Filho é a expressa imagem do Deus invisível. Então quando Deus está dizendo, vamos fazer o homem à nossa imagem, Ele está dizendo, vamos fazer o homem à imagem de Cristo. O homem foi criado à imagem do Filho. Então quando Jesus está dizendo, vocês são o sal, Ele está dizendo, vocês são aquilo que vocês nasceram para ser, a imagem do Filho. Mas então você vai me dizer, todo mundo é sal. Porque nós entendemos que todo mundo nasceu ali da mesma forma. Aí que você se engana, irmão.
Deixa eu ler um outro texto com você, que a gente vai construir algo e daqui a pouco a gente entra. Gênesis 5:3 vai dizer assim. Qualquer coisa você lê no telão, para a gente ganhar tempo. Gênesis 5:3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Olha que interessante, quando Deus vai criar Adão, Deus usa um modelo, que é o filho. Então o homem foi criado a partir de um modelo, a imagem de Deus. Só que algo acontece no meio do percurso, o homem cai. Só que o que nós precisamos entender é que quando o homem cai, a imagem do homem também foi deturpada. Aquela imagem que refletia a imagem do filho já não reflete mais. É por isso que quando Deus olha, ele diz, não, eu preciso matar, não tem como. Porque nós precisamos entender o que Romanos 1:20 vai falar, que toda a criação revela os atributos de Deus. Toda a criação. Então quando Deus olhava para a criação, ele enxergava o filho na criação. Depois do pecado, ele passou a enxergar o filho. Aliás, ele passou a olhar para a criação e não enxergar mais o filho. Isso é um problema. Porque a partir daquele momento, Deus já não conseguiu mais reconhecer o seu filho na criação. É por isso que nós vamos ler que nos últimos dias, aliás, naquele dia, muitos chegarão e dizem, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu fiz, eu preguei, eu evangelizei. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque não se trata das obras, se trata da natureza que está em mim. Ele está dizendo, a única pessoa que eu reconheço é o filho. Ou você se parece com ele, ou eu não te conheço. Ou você reflete a imagem de Cristo, ou eu não sei quem é você, não importa o que você tenha feito na terra. Então nós vamos ver que depois da queda, uma nova natureza aparece. É a natureza de qual? É a natureza de Adão, é a natureza do homem caído. Então existia na criação uma única natureza, aquela que Deus projetou para a humanidade, se pareça com um filho. Mas de repente o homem cai, nasce uma nova. É por isso que quando Jesus chega na terra, ele diz, vocês aqui são sal da terra. Porque ele está dizendo, agora é necessário separar aquele que é sal daquele que não é. Porque agora não existe apenas uma natureza na humanidade, agora existe duas. Existe a natureza de Adão e existe a natureza de Cristo. Então Jesus está dizendo, aqueles que eu preciso são aqueles que são sal. O que isso significa? São aqueles que nasceram da rocha, são aqueles que têm a natureza do meu filho. Aí você vai me perguntar, que natureza é? Irmão, é muito simples identificar qual é essa natureza. É só você observar quando alguém fecha você no trânsito. Você já vai descobrir qual é a sua natureza na hora. Irmão. É só você observar quando o seu patrão faz algo que você não gostou. A gente já vai identificar se quem atua dentro de você é Adão ou Cristo. É simples. Assim, nossa, que complexo, não é fácil demais, irmão. É quando a liderança chega e fala assim, não pode, irmão, eu preciso que você se mova de outra forma, de outro modo. Eu vou sair do ministério. Que isso aí não é para mim, para. É quando alguém diz um não para você, você fala assim, não, então chega. Porque se não for do meu jeito, não precisa ser. É simples descobrir. Porque nós precisamos desconstruir uma ideia. Porque a gente fala assim, olha o que a gente costuma dizer. Muito sal reunido dá problema. Dá não, irmão. A pergunta é, será que realmente tem sal aqui? O que dá problema é muito Adão reunido. Quando a gente coloca um monte de sal junto, não dá problema. Porque são pessoas à imagem de Cristo. Isso é igreja. A igreja foi feita para ser um, irmão. A igreja foi feita para andar junto mesmo. Fala assim, não pode ficar junto que dá problema. Porque é Adão. Está na igreja, está no ministério, não importa. É por isso que é o que eu disse, Jesus dizendo, falou assim, eu não te conheço. Mas ele não conhece aquele que curou, que ressuscitou, aquele que, irmão. Você já pensou, você passa a sua vida inteira orando pelos enfermos.
todo mundo sendo curado. Irmão, eu gosto demais dessas coisas, eu fico imaginando. O cara passa a vida inteira orando por cura, pregando, indo para as nações. Ele fala assim, irmão, eu não te conheço, infeliz. Não vai entrar. Por que não vai entrar? Porque quando Deus visita o profeta, em Jeremias 1,5, ele diz, eu te conheço antes da formação. Ou seja, aquele que você era antes da formação, eu conheço. O que você se tornou, eu não sei quem é. Porque Jesus só reconhece aquilo que Ele mesmo criou, aquilo que o Pai criou. Então a gente corre um sério risco de passar a vida na igreja e chegar naquele dia e falar assim, nunca foi salvo. Nunca refletiu a imagem de Cristo. Não tem glória a Deus, irmão. Meu Deus, que luta que é. Você está ficando bravo? Está todo mundo bem? Posso continuar? Está todo mundo sério. Não é para te assustar, irmão, é para te despertar. Não é para julgar você, mas é para não permitir que você gaste mais um dia da sua vida longe do propósito de Deus. Sendo enganado, acreditando que o que realmente importa é o que você está fazendo. Isso é importante, nós vamos falar sobre isso já já. Mas antes é importante você entender quem você é. É importante você entender que existe um chamado para você e não é para você fazer algo, é para você se parecer com alguém. Deixa eu dizer algo, eu lembro de um dia, cadê o Rodolfo? A gente estava entregando Bíblia lá na onde que era, Rodolfo? Na Feira do Rolo, dia da Bíblia. Rodolfo vestido de Jesus. Vamos fazer uma ação. Era a Bíblia que a gente estava entregando? Acho que era adesivo, né? A gente deu tempo de comprar as Bíblias. Não lembro, a gente foi entregar uma coisa. Tinha um paralítico, deitado assim. Mas eu gosto de provocar o Rodolfo, irmão. A gente é amigo. Falei, e aí, Jesus? O que Jesus faria? Ele ficou bravo, né? A gente conversou até, mas não virou muita coisa, não. Não, mas sabe o que eu entendi depois? Que a pergunta não foi a pergunta correta. A pergunta deveria ser, o que Jesus sentiria? Porque a gente está preocupado com as obras, não. Jesus não era Jesus forçado, Ele era Jesus porque Ele não conseguia não fazer. Jesus, Ele se movia em íntima compaixão, e é por isso que quando Ele chegava em casa para descansar, daqui a pouco estava abrindo o telhado, o nego estava entrando com... O nego fazia uma bagunça na casa dele, era o dia do descanso. Que a gente acha que tem dia de descanso agora. Quer descansar, estou cansado. Jesus tentou descansar, os caras chegou e fez um regaço. Não, nem vai descansar não. E sabe o que Ele fez? Vem cá. Mas não era difícil, porque isso é ter a natureza. Não é fazer o que Jesus fazia, é sentir o que Jesus sentia. Porque não se trata daquilo que você faz, se trata daquilo que você se tornou. Igreja fala a respeito daquilo que nós estamos nos tornando, irmão. Não é aquilo que nós estamos fazendo. Não importa quantas ações evangelísticas a gente faça. Se Jesus não for revelado, não serviu. Porque o único que... Eu acho interessante a Bíblia dizer, quando eu for levantado, ou quando Cristo for levantado, Ele atrairá para si povos de todas as tribos e nações. Interessante essa ideia. Porque é simples, é só levantar Jesus. A gente está preocupado com estratégia para ganhar pessoas. É simples, irmão. Levanta Jesus. Ele atrairá para si. Eu aprendi algo um tempo atrás. Não sei se foi com o Bispo, não sei se foi com o Facundo, não sei se foi só. Eu não sei, eu aprendi. Que toda vez que nós nos parecemos com o Filho, Deus não nos resiste. Porque a Bíblia diz que Ele não pode negar a si mesmo. Consegue entender isso? Você, Deus não responde minha oração. É óbvio que não, você ainda não se parece com o Filho. Porque quando Ele enxergar o Filho em você, Ele fala assim, não, eu não posso resistir. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode dizer não para aquele que reflete a imagem do Filho.
Mas hoje nós estamos dentro de um conflito, irmão. Qual é a natureza que atua nas nossas vidas, no nosso casamento, no nosso trabalho? Porque deixa eu dizer algo para você, é fácil ser cristão quando está tudo bem, irmão. Às vezes não, tem gente que desvia quando está tudo bem. Tem dois tipos de pessoas, tem o que desvia quando está tudo bem e o que desvia quando está tudo mal. Tem gente que vem para a igreja porque está tudo terrível. Ai meu Deus, que vida, aí melhora. Entende? Aí ele sai. Aí tem o que é o contrário. Mas isso é uma outra história. Mas a pergunta para você hoje é: será que de fato somos sal da terra? Porque ele está falando sobre natureza, ele está falando sobre identidade. Quem é você quando ninguém te vê? Quem é você quando ninguém está te olhando, irmão? Apesar de que alguém está te olhando. E de fato é o único que importa. Irmão, deixa eu dizer algo para você. É difícil demais. Isso aqui é um recado para os líderes. Lidar com Adão no ministério. É óbvio que a gente vai falar disso hoje, né, bispo? Deixa Mas é difícil demais, irmão. É muito fácil você identificar um Adão. É só contrariar. E para você contrariar alguém no ministério é a coisa mais fácil do mundo. Porque as pessoas criam um mundo na cabeça dela, você precisa corresponder ao que ela criou na cabeça dela. Você precisa responder a mensagem na hora que ela quer. Você precisa ligar durante a semana. Você precisa... E se não fizer, o pastor não se importa. Os pastores agora tá fechado, é grupinho. Os pastores é só eles. Os líderes não se importam. Isso é atitude de Adão, irmão. Eu não apareci na igreja, ninguém me ligou. Que desespero. A primeira pergunta é: por que não veio? Realmente aconteceu alguma coisa? Eu não vim porque eu estava desanimado. Eu estava dizendo algo para os jovens aqui, e eu vou repetir para que a gente continue. A chamada de Deus não é para voluntário. Fê, abre para mim. Eu vou ter que fugir um pouquinho, mas a gente já volta. Efésios 4. Rapidinho. Agora eu aprendi. Quem estava no culto ontem sabe que foi na sorte. Já abre aí para ver se é esse texto mesmo. Oh, aleluia. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Eu acho interessante que Paulo já começa assim: eu sou prisioneiro do Senhor. Simples. Sou escravo. Deixa eu dizer algo: se você é voluntário, você não serve. Talvez até para ser parte da igreja. A igreja está aberta para todos, irmão. A gente vai continuar recebendo você. Mas fala assim: não, eu quero viver para Cristo. Entenda algo: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Porque a gente precisa entender que ministério é para quem tem a natureza de Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que Cristo foi obediente até a morte. E morte de cruz. Porque não tem volta. Ele entendeu que quando ele assumiu a responsabilidade, ele disse: eu preciso ir até o fim. Mas a gente coloca um monte de Adão, com a natureza do velho homem no ministério. Na primeira dificuldade ele fala: não, são os voluntários. Estou cansado, eu vou tirar umas férias. Do ministério? Bom, você está cansado, vai para a praia. Cadê o pastor Tom? Pede carona. O pastor Tom é motorista também. Se você pagar as despesas, ele vai dirigindo agora. A benção esse homem. Quem está cansado, descansa, irmão, não desiste. Fala: irmão, estou cansado. Irmão, vai comer um lanche com a família, vai para o cinema, vai jogar bola, faz alguma coisa, mas não larga a cruz. Só que olha que interessante, que andeis como é digno da vocação que foste chamados. Paulo está dizendo: vocês precisam dar uma resposta à altura do chamado que vocês receberam. Não basta simplesmente corresponder, é necessário corresponder de forma digna. Não basta simplesmente estar disposto, é importante estar disposto de forma digna.
a altura do chamado que recebeu. Não é só tá, não. Mano, conta comigo, bispo. Já ouviu quantos conta comigo, bispo? Em 15 anos de ministério, quantos conta comigo? Aqui, tapinha nas costas, tô junto. Mas não demora uma semana. Você já vê o status. Mas tá bebendo cerveja, tá no balado. O que aconteceu? Porque Adão, ele é assim, ele é emotivo. Ele pega um louvor, como cadê a Cris? Pega um louvor desse, o cara fala, eu vou acabar com o inferno. Eu vou ganhar o mundo. Só que daí, irmão, o sentimento acaba. E só permanece quem é prisioneiro. Deixa eu te ensinar o que é liberdade. Liberdade é ser escravo de Cristo. Isso é liberdade, irmão. Ele fala assim, eu era escravo do pecado, agora eu sou escravo da cruz. E às vezes ele até deixa você ir para a praia, dar uma volta. A gente precisa desconstruir essa ideia de ser voluntário na igreja. Eu não sei em que período da história, porque eu sou novo, tá, irmão? Eu não sei em que período na história que a igreja começou a acreditar que o ministério é para voluntários. Houve um tempo que as pessoas entregavam tudo para a obra. O problema é que em algum momento da história, o ministério passou a se tornar carreira. Assim, é para ganhar. O ministério não é para ganhar, é para perder. Eu entro no ministério para entregar. Mas vamos continuar, né? Falei que ia ser rápido. Só que quando a gente vai entender Vamos falar da rocha de novo. Quando a gente vai entender o ciclo da água, nós vamos entender que ela extrai, que o sal ele tem a origem na rocha. Mas ele nasce através da água. E para quem é crente já está pegando de novo. Porque a movimentação é simples. A água faz com que o sal nasça. Deixa eu ler um texto com você. João 3:5. João 3:5 diz assim: Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando nós vamos entender aquilo que Jesus está falando, Ele está dizendo, é o seguinte, vocês são sal. O sal, ele é extraído da rocha que nasce por meio das águas. Às vezes você me pergunta, irmão, será que o batismo realmente é importante? Assim, cara, é impossível você se tornar a natureza de Cristo sem que você decida. Fala assim, ainda eu não passei, mas no meu coração eu já passei. Então no próximo batismo eu estou lá. Só que nós precisamos entender que só o batismo das águas é incompleto. É necessário que a gente também nasça do Espírito. É o que Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito. Porque isso é para você entender que a única forma de você voltar à sua verdadeira imagem, ser restaurado à origem de Cristo, é se você se permitir nascer de novo. Da água e do Espírito. Só que o bispo estava dizendo algo aqui. A frieza espiritual invadiu a igreja. E eu não falo igreja noiva, não, eu falo igreja local. Estou pregando para nós. Eu não sei o que está acontecendo nas igrejas aí fora, bispo. Eu sei o que está acontecendo aqui. E o problema é que uma frieza, talvez por conta dos problemas, por conta da pandemia, por conta de uma série de coisas, invadiu os nossos corações. Deixa eu dizer algo, o problema externo não é tão problema assim. Quando nós vamos ver a tempestade, tem um livro que fala sobre a tempestade, mas depois eu vou recomendar para você. Muito bom o livro. Não lembro nem o nome. Fazer um merchan. Depois você pega um livro lá que eu vou fazer um merchan aqui. Quando você vai estudar a tempestade, você vai perceber que em uma das tempestades, Jesus estava dentro do barco. E Jesus estava dormindo dentro do barco. E enquanto Jesus estava dormindo dentro do barco, estava acontecendo uma grande tempestade. E a Bíblia diz que aqueles discípulos ficaram desesperados.
Só que a pergunta é, por que ficaram desesperados? Porque Jesus, quando entrou no barco, disse, atravesse para o outro lado. Ou seja, eles já tinham uma palavra que eles iriam chegar do outro lado. E se Jesus deu uma palavra, é porque ela vai se cumprir, irmão. Só que no meio do percurso, a gente enfrenta algumas tempestades, mas Jesus também descansou debaixo de uma palavra, eles iriam chegar. Só que no meio do percurso, deixa eu dizer algo para você aqui, talvez antes da pandemia, Jesus disse algo a seu respeito. Deus disse algo a respeito do seu casamento, a respeito da sua família, a respeito do seu ministério. Talvez Jesus disse algo a respeito da sua vida profissional. Só que de repente nós fomos inseridos dentro de uma tempestade, sem precedentes. Mas deixa eu dizer algo para você que talvez você não entendeu. A tempestade não pode impedir da promessa de Deus se cumprir na sua vida. Enquanto aqueles discípulos estavam desesperados, Jesus estava dormindo, irmão. Deixa eu dizer algo, de repente Jesus acorda bravo. Assim, por que vocês me acordaram por causa de uma tempestade? Você está me acordando por causa de uma chuvinha dessa? Porque no meio da tempestade a gente faz propósito, a gente ora, Jesus, o Senhor não está vendo o meu sofrimento, Jesus. O Senhor não está vendo que o meu casamento está acabando. O Senhor não está vendo que eu perdi o emprego. Jesus está levantando e fala, irmão, você está me acordando por causa disso? Você não entendeu que eu já disse que você vai chegar na outra margem? Você não entendeu que eu já disse que você vai chegar e a promessa irá se cumprir? Só que Jesus nos dá uma lição muito simples. Quando Ele levanta, Ele repreende o vento e a tempestade. E a lição é muito simples, irmão. Sempre algo vai ser influenciado no ambiente de problema ou qualquer outro ambiente. Ou aquilo que é externo influencia você, ou você influencia aquilo que é externo. Aqueles discípulos permitiu que a tempestade que estava acontecendo fora acessasse o seu coração. Entraram em caos. Só que enquanto eles estavam desesperados, Jesus estava descansando, dormindo, repousando. Não permitiu que aquela tempestade acessasse o seu coração. E por não permitir que aquela tempestade acessasse o seu coração, Ele teve poder para mudar aquilo que estava acontecendo lá fora. Você precisa entender que os problemas que você tem enfrentado não pode acessar o seu coração, irmão. Isso não pode trazer frieza sobre o seu coração. O problema é que nós, como eu estava dizendo, a igreja esfriou. E com um louvor pentecostal desse, não dá para ficar frio, irmão. Ainda assim, tinha uns irmãos. A pastora Thaís já começou aqui, ó. Olhei no cantinho de zóio e já estava aqui. Eu falei, eita. Tava. Não estava, pastor? Tava. A bispa já estava. A bispa gosta, né, Luiz? Não dá para ficar parado, irmão. Mas isso tem revelado que os nossos corações estão gelados. Deixa eu dizer, para os dias que nós estamos vivendo, coração gelado, não dá. Não cumpre propósito. Nós precisamos ter o nosso coração aquecido. É por isso Jesus estava dizendo, vocês são sal, é necessário que vocês sejam restaurados naquilo que foram chamados para ser. É necessário que vocês sejam restaurados à imagem de Cristo. Mas para que isso aconteça, é necessário que o Espírito Santo de Deus faça uma obra em vocês. É necessário que vocês nasçam de novo. Por que nascer de novo? Porque a gente já nasceu à imagem do homem caído, irmão. A gente já veio reproduzindo o Adão. Se nada acontecer, se não acontecer uma intervenção, a gente vai morrer como um Adão. A gente costuma dizer, criança é uma bênção, criança não tem pecado, criança não tem problema. Bom, deixa eu mostrar algo para você. Pega duas crianças e coloca um brinquedo aqui assim, ó. Ninguém quer o brinquedo, bispo. Aí você pega aquele mesmo brinquedo e entrega para uma criança aleatória. Você vai estar perto da Terceira Guerra Mundial, irmão. Porque aquilo ali já está refletindo a natureza do homem caído. O fato de ela não ter pecado não é porque não tem a natureza de Adão. É porque existe um batismo que aguarda. É um batismo de inocência. Do ventre. Mas falar que ela não tem malícia. Não, já nasceu pecador, irmão. É por isso que quando atinge uma idade e começa a entender que existe essa natureza, ela precisa tomar uma decisão. Deixa eu dizer algo para você. Se você nunca teve uma experiência poderosa com o Espírito Santo que mudou totalmente a sua vida, provavelmente você ainda tem a natureza de Adão. Se não teve um dia na sua vida que você teve uma experiência, mas uma experiência com propósito, que mudou a história da sua vida, que fez você largar as drogas, que fez você largar a prostituição, que fez você largar o adultério, provavelmente
existe uma velha natureza que está ali dormindo. A gente costuma dizer que o velho homem morreu. Vai nessa. Deixa ele ali. Na primeira oportunidade, um infeliz levanta, irmão. E se a gente não tiver constantemente, não basta nascer de novo, é necessário que nós tenhamos uma vida de oração. É necessário que nós tenhamos uma vida no Espírito. Mas eu quero continuar com você para a gente conseguir construir algo. Porque Jesus, ele vai dizer, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E aqui Jesus está falando de algo totalmente diferente, porque num primeiro momento Jesus estava falando sobre natureza e identidade. Agora Jesus está falando sobre uma outra coisa. Olha que interessante, deixa eu ler um texto com você antes. João 8,12. De novo, Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Olha que interessante, a gente lê o texto de Mateus 5, 14, 15, que é Jesus dizendo, vocês são a luz do mundo. Mas em um outro momento Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Só que você nunca vai ver Jesus dizendo que ele é o sal da terra. Já parou para perceber? Quando se trata do sal da terra, ele diz, eu não sou o sal da terra. Mas quando se trata da luz do mundo, ele diz, eu sou. E vocês também são. Porque algo que nós precisamos entender, deixa eu ler um outro texto com você, porque a gente precisa entender isso. Salmo 119, versículo 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deixa eu tentar dizer algo para você sem que isso... Nós não somos luz por essência. Nós não somos luz simplesmente porque nós somos luz. Luz por essência é Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que a luz é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é a luz que ilumina o homem. Em João 1 vai dizer que Jesus, ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ou seja, Jesus, ele é a própria palavra. Por isso Jesus é luz como pessoa. Ele é a própria luz. Ele é a própria palavra de Deus que desceu do céu. Nós não somos luz por essência. Nós somos luz por aquilo que carregamos, irmão. Porque num primeiro momento Jesus estava falando sobre identidade e natureza. Agora Jesus está falando sobre missão. Ele está dizendo, primeiro vocês precisam entender quem vocês é, para agora vocês entenderem aquilo que vocês precisam carregar. Nós somos luz quando nós somos representantes do reino do céu na terra. Nós somos luz quando nós carregamos uma palavra de vida. Nós precisamos entender que nós somos luz quando nós carregamos a palavra da verdade, porque ela é a luz que ilumina o homem. Às vezes você vai falar para mim que você é a luz, simplesmente porque você é. Mas a pergunta é, o quanto você tem mostrado o Evangelho de Deus por onde você passa? E eu não estou dizendo pregado, estou dizendo mostrado. As pessoas precisam ver o Evangelho. Vou continuar lendo aqui com você, para você entender. Porque olha como que Jesus termina no versículo 16 do capítulo 5 de Mateus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Deus que estais no céu. Perceba que Jesus está dizendo, vocês são luz do mundo. Vocês carregam algo, mas Ele está dizendo para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. O que isso nos ensina? Que a palavra que nós carregamos, ela não precisa simplesmente ser ouvida, elas precisam ser assistidas. Ele está dizendo, para que vocês sejam luz, não basta você pregar o Evangelho, é necessário que você viva o Evangelho. É necessário que no seu casamento, o seu marido e a sua esposa possam ver a imagem de Cristo. É necessário que no seu trabalho as pessoas possam ver as tuas obras. Que obras são essas? Honestidade, chegar no horário. O simples, irmão. Estou falando de nada no espiritual. Eu estou falando para você ser simplesmente aquilo que você está sendo pago para ser. Sabe aqueles 5 minutinhos a mais do almoço?
aqueles 8h15, 8h10, 8h09, que se você chega, mas que não fica até às 6h09, às 6h15. São essas coisas que faz com que a gente revele a natureza que está em nós. Porque Jesus está dizendo algo muito simples: vocês precisam ter a natureza de Cristo, para que as pessoas vejam a luz que habita em você. E que luz é essa? O Evangelho vivido. E é interessante que quando nós vamos entender que ser luz é carregar uma mensagem, é carregar uma palavra, mas nós precisamos entender o seguinte: não é ser um expert em revelações da Bíblia. O mundo não precisa de mais revelações, irmão. O que as pessoas precisam são de homens e mulheres que se submetem a uma palavra e que estão dispostos a viver por ela. Não é ficar no seu trabalho debatendo, mas o irmão lá é católico, o irmão lá é espírita, o irmão é isso, eu ficar aqui tentando mostrar que eu sei mais Bíblia. Que crente gosta de mostrar que sabe Bíblia, irmão, é impressionante. Quer ficar brigando. Não, isso aí está errado. Mas é uma discussão que não tem propósito. É por isso que Jesus diz: as pessoas precisam ver as tuas obras, para que elas deem glória ao seu Pai. Porque ser luz é viver por uma palavra. E agora eu vou ampliar isso aqui para você entender. Existem coisas que Deus fala para nós como pessoa, irmão. Você como indivíduo, são direções pessoais. Mas existem coisas que Deus fala a nível igreja. E ser luz é estar disponível para se submeter àquilo que Deus disse como pessoa, mas também aquilo que Deus disse como igreja. Sem questionar, estando pronto para morrer por ela. Sabe qual que é um problema que a gente tem enfrentado como nunca? O Deus não falou comigo, ou o Deus falou comigo. É dois extremos terríveis. Eu estou tentando agora entender qual que é o pior, irmão. Deus falou é o pior, né? Porque é melhor não colocar Deus no negócio. Mas o Deus não falou me incomoda um pouco também, bispo. Sabe por quê? Irmão, eu preciso que você faça isso. Eu preciso que, tá vendo a planta? É isso aqui é o desenho, é isso aqui que Deus tem falado para nós como igreja. É isso aqui, a gente precisa construir isso. Só que, quando a gente vai ler Apocalipse, deixa eu tentar explicar algo para você de forma bem rápida para a gente encerrar. Quando a gente vai ver as cartas de Apocalipse, e a Bíblia vai dizer: e ao anjo da igreja foi entregue uma carta, e ao anjo da igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Laodiceia. Por quê? Só que quando você vai ler a carta, você vai ver que a mensagem é para toda a igreja. A carta não é específica para aquele que recebeu a carta, mas por ele ser o líder da casa, ele recebe a carta para que ele transmita uma mensagem. Porque não precisa chegar uma carta para todo mundo. É necessário que tenha uma carta, é necessário que tenha uma mensagem, é necessário que tenha uma planta. Deixa eu te ensinar algo. Um dia Deus foi construir, pedir para que construísse um tabernáculo, ele entregou uma planta. Aí apareceu Davi e falou: não, vamos construir o templo. Ele entregou uma planta que Davi entregou para Salomão, falou assim: siga o desenho. Salomão construiu algo que ele nem recebeu, foi o pai que recebeu. Aí destruíram tudo, vieram, acabaram com tudo. Aí foram reedificar o templo, em Esdras, Neemias. Eles falaram assim: é assim que eu quero, é desse jeito que eu preciso que seja feito. Estava dizendo isso ontem aqui, a gente está esperando a construção do próximo tabernáculo, do próximo templo. Assim, não, vamos olhar para Israel, quando construir Jesus volta. Deixa eu dizer, ele já está aqui, irmão. A construção que as pessoas estão esperando já está aqui, é a igreja. Jesus já edificou o seu tabernáculo, o seu templo, o seu corpo. E a gente está esperando algo de madeira, de pedra de novo, bispo. Só que deixa eu dizer algo. Não diferente de como foi das outras vezes, ele também entregou uma planta. Ele também entregou um desenho para uma pessoa. Só que quando aquele que recebe a planta, eu vou ser mais claro, quando o bispo,
a bispa, recebe a planta, ele precisa de pessoas para auxiliar naquilo que Deus, não é aquilo que eles querem, é aquilo que Deus deu. Porque muitas vezes aquilo que Deus pede contraria até a vontade deles também. Mas é a vontade de Deus. Então eles se submetem a uma planta, eles se submetem a uma carta. Só que na hora de colocar em prática, não dá para pôr a mão em tudo, irmão. Não dá para ter mão de obra para todos. Aleluia. Salva mesmo. Está esperando. Em nome de Jesus. Ai, que cão. Na hora de colocar em execução, falta mão de obra. Mas sabe por que falta mão de obra? Aqui eu estou olhando o desenho completo do prédio. O bispo chega para mim e fala assim, ó, eu preciso que levante essa parede. Irmão, eu não preciso saber o que está sendo construído, eu preciso ser especialista em levantar parede. Porque é a minha parte da planta, é a minha parte do desenho. Até que chega o momento que eu termine e falo assim, ó, você terminou o muro, ficou bom, ficou ótimo. Agora eu preciso que você pinte aquela parede. Só que quando a gente tenta manusear essas peças, essas pessoas, você, mas Deus não falou comigo. Falou com você, irmão, no momento que ele recebeu a carta. Falou com você no momento que o pai recebeu o desenho. Não sei nem por que eu comecei a falar disso, irmão, nem ia falar disso. Mas também não vou parar agora. Deixa eu te ensinar algo prático. Eu quero ser prático hoje com você. Se te pedem para que você pendure esse painel na parede, deixa eu dizer algo. Você precisa apresentar as soluções para que esse painel esteja aqui na data. O problema é que quando a gente pede algo, eu vou colocar o pedir, né? Porque apesar de a gente entender que somos escravos, quando a gente coloca algo, as pessoas, mas como que eu vou fazer? Ah, mas assim não dá para fazer. Ah, mas assim eu não consigo. Ah, será que você pode fazer isso? Eu falo, irmão, se eu pudesse fazer essa parte, eu não estaria pedindo para você fazer. Quer um exemplo claro? Vamos ser mais prático ainda. Nós entendemos que a movimentação da igreja precisa ser por células agora. Não foi para mim que Deus entregou, mas entregou para o meu pai. Varão, a gente vai se mover por células e vai começar através de jovens. Sabe o que a gente fez na mesma semana? Acaba com a estrutura, muda tudo, tira o culto, coloca um culto, porque a resposta precisa ser rápida. Ontem eu falei do Rodolfo aqui, mas ele não estava, eu vou repetir o que eu disse ontem. Às vezes as pessoas não entendem algo, bispo, o porquê que algumas pessoas se destacam na igreja. Porque Jesus está dizendo algo aqui, ó. Não vou falar mal hoje não, calma. Ele já fica desesperado. Calma, filho, hoje é coisa boa, aproveita que não vai ser simples. Porque Jesus fala assim, ó. Ninguém pega uma lâmpada e esconde debaixo da mesa, mas no velador, para que ilumine todos os que estão na casa. Sabe o que Jesus está dizendo? Ninguém em sã consciência vai esconder aquele que carrega uma palavra. Ninguém em sã consciência vai esconder aquele que se submete a uma unção. Ele está dizendo, se ninguém faz isso, eu também não faço. Se ninguém tem coragem de pegar uma lâmpada e esconder, eu também não vou fazer. A gente estava conversando, Rodolfo, a gente vai mudar a estrutura, a gente vai abrir cela. Posso abrir a minha quarta-feira? Louco, irmão. Pode, né? A gente ia ter um discipulado na outra semana ainda. Pode? Como que eu vou falar não pro cara? Só que daí as pessoas, quando verem que está em destaque, que o ministério está crescendo, que a vida está fluindo, que as coisas estão dando certo, falam assim, mas é porque é preferido, é o queridinho. Não, irmão, porque corresponde à chamada que Deus colocou. Então quando Jesus vê alguém que se submete a uma palavra, ele fala assim, preciso colocar ele no velador para que ele ilumine todos os que estão na casa. Por que o meu ministério não avança? Por que eu não cresço, irmão? Porque você não consegue se submeter a uma palavra. Porque Deus não falou comigo, falou, irmão. A gente precisa desconstruir isso. O problema é que a gente é muito emocional. A gente quer ter experiências com Deus o tempo todo. Quer entrar no quarto, quer sentir, quer chorar,
Para com isso aí, cara. É uma experiência. É uma sarça, é uma chamada, é uma visão. É simples, mas a gente parece que viciou. Quer viver de experiência em experiência, quer ficar se batendo no chão. Eu lembro da época que eu gostava do Espírito. Mas se isso não provoca mudança, se isso não faz com que você tenha a natureza de Cristo, não serve. Porque a natureza de... meu Deus. Deixa eu te ensinar algo rapidinho. Deixa eu ver que hora que é. Vou ser rápido. Deixa eu te ensinar algo. Tá rápido, não tá? Abre a sua Bíblia em Joel 2. Mas deixa eu explicar algo aqui. Pronto, você não está entendendo a atmosfera que a gente está. Quando a gente entra em ambientes como esse, a gente perde o controle, irmão. Pode ver que a mensagem já não tem mais cabeça, não tem mais meio. Não tem um final. No final não tem. Eu não sei como que eu vou acabar. Oh, Jesus. A minha pergunta para você, está entendendo aquilo que Deus está gerando no nosso meio? De verdade, não de verdade. Porque se você não estiver entendendo, você tem a responsabilidade de dobrar o seu joelho e falar: Jesus, eu não estou entendendo. Jesus, eu não estou compreendendo aquilo que nós estamos vivendo. Eu estou a par, eu não quero estar a par disso. Deixa eu te ensinar algo. Nós estávamos falando muito sobre voz profética. Mas isso é uma música. Cadê os meninos? Isso é uma música ainda sobre isso. Olha lá, até sumiram os meninos. Que nós precisamos ser a voz dos últimos dias. Mas deixa eu te ensinar como que a voz dos últimos dias se move. Abre sua Bíblia em Joel 2, 28. E há de ser que, depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Porque quando nós falamos sobre voz profética, nós precisamos entender como é a voz profética dos últimos dias. Porque algo que nós precisamos entender a respeito dos dias que nós estamos é que Deus não vai levantar profetas. Falei isso um tempo atrás. O que Deus vai levantar nos últimos dias são filhos. E esses com encargo profético. Só que nós precisamos entender que a forma que o filho se move e profetiza é diferente da forma que um profeta se movia e profetizava lá atrás. João 14, versículo 7, diz assim: se vocês me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Isso aqui é Felipe. Depois a gente vai ver Jesus e Felipe trocando ideia. E Jesus está dizendo: aquele que me conhece, conhece o Pai, aquele que me enviou. Mas por que isso é importante? Porque Jesus não se movia como um profeta, Jesus se movia como um filho. Nós precisamos entender que o profeta, ele anunciava, o filho, ele mostra. Eu vou ter que repetir para você entender. O filho não anuncia a verdade, a voz profética dos últimos dias não é uma palavra, é um estilo de vida que anuncia a volta do Messias. Eu preciso viver como quem crê que Ele está voltando, irmão. A pergunta é: como nós estamos nos movendo diante dessa verdade? O Rei está às portas. Porque eu não posso anunciar, bispo, que Ele está voltando e não me mover de acordo. Se eu falasse para você hoje, irmão, que você tem uma semana e Jesus estará aqui, como seria essa sua semana? Para quantas pessoas você ligaria? Para quantas pessoas você anunciaria? Quantas pessoas você pararia na rua para anunciar que Ele está voltando? É desse jeito que você precisa viver toda a sua vida. Porque a gente não sabe o dia e nem a hora. Talvez essa seja só a última semana. Talvez Ele não volte para todos, mas volte para você. Quando você chegar diante dEle, qual é o relatório que você quer anunciar? Eu preguei que o Senhor está voltando, que lindo, mas o que fez com isso? Porque olha o que Jesus vai dizer. Verso 8, disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta.
Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido? Felipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes, tu me mostras o Pai. Não credes tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras, olha que interessante. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Olha que interessante, Jesus está falando sobre palavra e ele conclui falando sobre obras. Porque Jesus está dizendo, as palavras que eu carrego, elas são reproduzidas nas obras que eu tenho. Eu não posso simplesmente receber uma palavra como a que foi a mensagem que mudou a história da minha vida, sobre a igreja adormecida. Eu tenho falado sobre isso com todo mundo, porque isso, eu não sei se você entende, irmão. Deixa eu dizer, tem mensagens que ela marcam um tempo, e nós precisamos entender isso. Então, quando eu entendo que o chamado dos últimos dias é para que a gente seja uma voz profética, eu preciso corresponder. Eu preciso me submeter a essa mensagem, mas a gente aprende com Jesus que o profeta dos últimos dias é aquele que vive a mensagem. Então é interessante a gente chegar aqui e falar assim, nossa, minha igreja agora trabalha com células, e a gente está indo em busca do perdido, a gente é o pastor da ovelha perdida. Perfeito, mas e você? O que você tem feito? Sabe quantas pessoas procuraram desde que o senhor deu o recado, bispo? Nenhuma. Nenhuma. Ah, mas não é o tempo. Para mim não dá. Para mim. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Não tem problema, mas não vai participar daquilo que está sendo construído. Nós falamos muito do pródigo. Eu amo o pródigo. E de uns tempos para cá, Deus tem me levado de novo para a mensagem do pródigo. Mas algo que eu não tinha percebido é que existe um sujeito na parábola do pródigo que estava ali, esquecido. Porque existe o pai, existe o filho mais velho que fica, e existe o pródigo que sai. Mas existe o servo que permanece do lado do pai, que trabalha na restauração do perdido. O nosso chamado dos últimos dias, irmão, porque quando você vai ler sobre os últimos dias, existe também uma parábola, que a Bíblia diz que o pai manda os seus servos convidar todos para a festa das bodas do seu filho. Aí ele convida, e você conhece a história, os primeiros não querem, aí depois ele manda outro, eles não querem, até que ele fala assim, vai pelas praças, vai pelas vielas, vai por todo lado e convida todos. Lembra dessa parábola? Mas algo interessante, que nós estamos nos olhando na posição daquele que está recebendo o convite, mas existe uma categoria de pessoas ali que são os servos, que está anunciando que uma grande festa está para acontecer, e convidando pessoas, porque a nossa chamada dos últimos dias como voz profética é aquele que serve. Porque existe o pródigo que saiu, e existem os pródigos que vão voltar. A gente vai viver uma onda de salvação como nunca na história, irmão. Você crê nisso? E nessa onda a sua família vai ser alcançada, os seus amigos serão alcançados, o seu marido, o seu filho, todo mundo vai ser alcançado, irmão, em nome de Jesus. Mas tem aquele que fala, está acontecendo, mas tem aquele que está do lado do pai, o pai dizendo, busque as vestes. Você fala, eu vou, agora pega o anel, pega a sandália. Irmão, é gostoso ver as pessoas chegando, mas fazer parte do processo. É como o primeiro milagre de Jesus, eles estão numa grande festa e de repente acabam vindo. E Jesus olha para os servos e diz, faça isso, enche as talhas de água. Quando eles entregam para o mestre Sala, a Bíblia vai dizer que ele não sabia de onde vinha aquele vinho. Achou uma delícia, mas não sabia de onde vinha. Se bem que sabia aos servos. O nosso chamado para esses dias é fazer parte do processo daquilo que está sendo construído. Vai acontecer, mas com você vai ser muito mais prazeroso. Com você vai ser muito mais fácil. Eu não sei pregar, irmão. Pregar é a coisa mais fácil do mundo. Que a gente precisa de pessoas que tenham um coração dispostos.
Eu tenho uma apostila escrita lá, eu te dou uma apostila se você quiser. Porque pregar é a parte fácil. Difícil é ter um coração disposto a entregar a sua vida por amor ao outro, irmão. Perder um dia na semana, entendo perder entre aspas. Entende essas coisas? Porque senão não tem um porquê ser sal. Mas também se não for sal, não tem porquê querer ser luz. Porque Jesus está dizendo, aquele que me vê, vê o Pai. A pergunta é, aquele que te vê, vê quem? Qual é a natureza que as pessoas enxergam em você quando olham para você? Porque também daí não adianta. Não, eu quero abrir célula. Não, mas é Adão que vai abrir, quem que vai abrir a célula? Qual é a natureza que está aí? Porque eu acho que a gente está acostumado com movimentos. Irmão, isso não é mais um movimento. A propósito, nós nunca fomos pela onda, pelo movimento. Não, existe propósito naquilo que nós estamos vivendo. Sabe o que é interessante? Algumas células já estão funcionando. E o relatório é espetacular. Parece os 70 voltando, sabe? Irmão, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, é lógico que eu sei, irmão. Eu já imaginava que iria acontecer. Termino com um texto, agora eu termino. Teve a primeira comissão. Jesus envia os 70. Quando eles voltam, numa segunda comissão, Jesus disse, quando eu enviei vocês, sem alforje, sem bolsa, sem nada, faltou alguma coisa? Disse, não, Jesus, foi uma bênção, não faltou nada. Ele falou assim, agora deixa eu te dizer algo. Aquele que não tem bolsa, adquira uma bolsa, alforje, arruma tudo, faça as malas. E deixa eu dizer, aquele que não tem uma espada, vende a capa e compra uma espada. Nós estamos vivendo um tempo semelhante. Sabe por quê? Porque houve um tempo que estava tudo bem. Não, tá tranquilo, né? A gente precisou gastar dinheiro, a gente não precisou entregar nada. Jesus tomou conta de tudo, bispo. Só vai, que tá tudo pago, irmão. Tá uma beleza, é só ir desfrutar do ministério. Jesus está dizendo agora, para o tempo que vocês serão entregues, algumas coisas vocês vão ter que abrir mão. E Ele está dizendo, não tem espada, vende a capa. Uma espada. Sabe o que Jesus está falando? Vocês estão preocupados com aquilo que é só para você. Você está preocupado com aquilo que te veste, com aquilo que te cobre, com aquilo que te protege. Ele falou assim, está na hora de você perder essas coisas e adquirir um instrumento de guerra. Pega a sua Bíblia aí, irmão. Dá minha Bíblia aí, amor. Levanta a sua Bíblia. Deixa eu ver crente que não traz Bíblia. Hã? Mas já faz uns dias já, hein? Desde da primícia. Que a minha foi embora. Isso aqui é a espada do cristão, irmão. Jesus está dizendo, para de se preocupar somente com você, com aquilo que te cobre, e começa a viver pelo outro. Comece a entregar a sua vida pelo outro. Você, eu não tenho tempo na agenda. Deixa eu dizer, se você não tem tempo na agenda para o chamado de Deus, tem coisa sobrando na sua agenda, irmão. Está na hora de vender a capa. É mesmo? Meu Deus. Eu vou nem perguntar. Está na hora de vender a capa. O que é isso? É deixar de fazer uma hora extra. É deixar de comer um lanche para investir na vida de alguém. Eu gostava dos encontros, sabe por quê, bispo? A gente vendia sonho. A gente juntava dinheiro, a gente fazia vaquinha para levar 10, 5 pessoas da cela. Lembra dessas coisas? Agora a gente não quer mais investir nas pessoas. Eu vou perguntar, qual foi a última vez que você deu uma Bíblia de presente para alguém? As meninas da dança, qual foi a última vez que você olhou uma criança e falou assim, eu vou dar uma sapatilha para ela, a primeira sapatilha da vida dela vai ser a minha. Da música, é mais caro, né? Nossa, é difícil. Ó aqui, irmão. Quem sonha em ser guitarra? Vou parar, para. Aí, tem um homem de calça.
Foi pra praia. Tá com tênis roxo hoje? Tá? Rapaz. Qual que é o número, pastor? Só para me anunciar aqui. 41, irmão. Tá na hora de vender a capa, irmão. Tá na hora de perder espaço para que outras pessoas sejam alcançadas. Aí o chamado não é mais, só vai que vai estar tudo preparado. Fala assim, não, você vai ter que arrumar a sua bolsa, você vai ter que arrumar a sua capa, você vai ter que arrumar a sua espada. É o momento de você investir. Não é mais tempo de ganhar, é tempo de entregar. Cadê os meninos? Fala assim, nossa, estava numa reunião com os meninos que abrir cela. Você não tem cadeira. Você vai ter que comprar, irmão. O que eu posso fazer? Eu falei assim, você vai ter que comprar os banquinhos, cadeira, e adivinha quem vai pagar? É nós, né? É óbvio. Você vai cobrar entrada na cela. Porque a gente vai ter que começar a entregar, irmão. Ou não vamos desfrutar daquilo que está diante dos nossos olhos. Para resumir, ser sal da terra e luz do mundo é ser a imagem de Cristo. E viver como alguém que reflete essa imagem diante dos homens. Jesus está falando sobre identidade e propósito. A nossa identidade é ser como Cristo. E o nosso propósito é viver segundo uma mensagem, segundo uma palavra, se submeter a uma missão. Eu não quero, então para de falar que a gente é um monte de sal reunido, que a gente não é um monte de sal reunido. Amém? Deixa eu orar com você, se coloque de pé. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós queremos louvar o Senhor por esse tempo e por essa palavra, Pai. Mas nós também queremos pedir que o Teu Espírito Santo visite os nossos corações, as nossas mentes. E que em nome de Jesus, meu Pai, que nós saiamos daqui com a nossa natureza transformada. E que o Espírito Santo do Senhor nos convença da justiça, do pecado e do juízo. E que nós venhamos sair daqui dispostos, Pai, a perder para que o Senhor possa viver através de nós. Que nós estejamos dispostos a vender a nossa capa para viver segundo o propósito eterno do Senhor. E que todo aquele, meu Pai, que estava intimidado, Pai, nós queremos repreender todo espírito de intimidação, porque a Tua palavra diz que os covardes, Pai, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Nós queremos ser uma geração de valentes, Pai. Uma geração que avança, uma geração, meu Pai, que vai em direção ao perdido. E uma geração que de fato será pastor da ovelha perdida, Pai. Uma geração que se submete a uma mensagem, Pai. Uma geração que se submete ao Evangelho. E uma geração que entende, meu Pai, que eles estão debaixo de uma missão coletiva, a qual eles fazem parte. Que eles estão debaixo de uma única missão, Pai, chamado Ministério Reconciliar. E que nós possamos nos entregar para que o propósito do Senhor para nós, como igreja, se cumpra. No nome de Jesus. Amém.